E nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo que eu utilizei para sair dessa nota aqui para essa nota aqui em naturezas no Enem. Fala galera, meu nome é Matheus, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal de São Paulo e atualmente eu trabalho aí com coaching e com consultorias para vestibulandos de medicina especificamente. E bom, para a maioria das pessoas, tirar mais de 800 ou sei lá, 800 cravado aí, como vocês viram minha nota foi 801,8 né, em naturezas, tirar essa nota chega a ser mais difícil ainda do que tirar, por exemplo, mais de 900 em matemática. E nesse vídeo eu vou te ensinar a estratégia passo a passo, tá, o mais detalhado possível de como que eu fiz para estar conseguindo atingir essa nota aí de 801,8 no Enem e naturezas. E cara, se você seguir, tá, na métrica que eu vou falar aqui para vocês, vocês podem ter certeza, tá, certeza absoluta que o seu aumento aí no resultado, o seu aumento aí na sua nota, ele vai ser absurdo, tá? Então presta muita atenção no vídeo e fique atento a todos os detalhes, tá bom? Bom, a essa altura você já deve saber que naturezas é dividida em três grandes áreas, né? Que são a física, a química e a biologia. E cara, para você conseguir atingir essa nota em naturezas, você tem que ter aí pelo menos, de acordo com o TRI, não é um número exato, mas em média uns 40 acertos, tá? Você tem que ficar aí na casa dos 40 acertos para você conseguir atingir essa pontuação em naturezas. Então vai ser pautado em cima disso, tá? Que eu vou explicar para vocês a forma como eu estudei, inclusive o material que eu utilizei para estar conseguindo atingir essa quantidade de acertos. E aí, para organizar melhor o vídeo, eu dividi ele em três partes, onde eu vou estar falando sobre física, química e biologia respectivamente, tá? Bom, mas antes disso, eu vou deixar bem claro aqui para vocês qual que foi a metodologia. A metodologia, ela se baseou em dois princípios chaves, tá? Então, a partir de uma análise assim mais profunda de todos os vestibulares, não só do Enem, tá? Mas como de todos os vestibulares que estão ocorrendo agora nos últimos 5 anos, assim, eu acho que a mudança foi maior dos 5 anos para cá, eu acabei percebendo que o vestibular, ele tá cada vez mais contextualizado e interdisciplinar. Então a formação do aluno, para ele poder ir bem no Enem, ela tem que ser muito mais completa. Então esse foi o primeiro ponto, tá? E depois eu acabei notando como que a gente pular, tá, os assuntos na hora de estudar acabava prejudicando muito o entendimento do assunto subsequente àquele. Então, para quem viu meu vídeo lá sobre matemática, sabe do que eu tô falando, tá? E, cara, para as matérias exatas, esse prejuízo ele fica muito mais notável, tá? Então, eu sabia que estudar somente aqueles assuntos que eram de maior recorrência no Enem não iriam me trazer sucesso. Só que ao mesmo tempo eu também sabia que eu não ia ter tempo para estudar detalhadamente e com a mesma intensidade todos os assuntos. E aí foi aonde surgiu o segundo princípio-chave, né? Que eu chamo o princípio da intensidade sobre relevância. Portanto, vocês vão se pautar em dois princípios chaves que eu acabei de falar. O princípio da contextualização e interdisciplinaridade dos assuntos cobrados e o princípio da intensidade sobre relevância de cada assunto, que eu já vou detalhar melhor aí para vocês. E outra coisa que é importante de deixar bem destacado aqui é que para você acertar aí pelo menos 40 questões, cara, já tá evidente que você tem que ser bom nas três grandes áreas aí. Tipo, você tem que ser bom em física, química e biologia. Então não adianta, sei lá, você ser bom em dois e meia boca em outra que não vai rolar. Até porque é muito difícil você gabaritar a prova. Não tô falando que é impossível, mas não é uma questão só de conhecimento, tá? É uma questão de tempo, né? Então a gente sabe que a prova do Enem ela é uma prova muito extensa e na maioria das vezes não dá tempo você fazer tudo assim com a total exatidão. Então às vezes você até sabe um assunto, só que você não tem tempo de fazer aquela questão da melhor maneira e às vezes acaba errando. Então, enfim, para você conseguir atingir 40 acertos, você tem que ser bom em tudo, tá? Então vamos lá, começando por física. Física foi uma matéria que eu gabaritei. Mas eu tô falando assim, gabaritei, porra, sou o cara, né? Não, tipo, eu não tô falando pra tipo, me achar ou coisa do tipo. Eu tô falando simplesmente pra vocês terem noção de como esse método funciona, porque
física, matemática exata sempre foi assim uma das minhas maiores dificuldades, tá? Então vamos lá, eu estudei física de uma maneira muito simples. E vocês vão ver aqui que não existe nada de mirabolante, tá? E bom, apesar de eu ter feito o cursinho presencial, física foi uma matéria que eu escolhi ser autodidata. Então, cara, a minha frequência nas aulas de física do cursinho era praticamente zero, tá? E o material que eu utilizei para estar estudando física aí, não só para o Enem, mas para como todos os vestibulares, foi essa coleção de 3 livros, né, muito famosa, muito conhecida, que é chamada dos Fundamentos da Física. E por que eu escolhi de cara estar estudando por essa coleção? Simplesmente porque é fantástica a forma como o autor, né, dessas edições ele consegue contextualizar os assuntos da física e como ele consegue mostrar a aplicabilidade de todos aqueles conceitos ali no nosso dia a dia. Então, cara, pro Enem, eu já tô assim cansado de falar, quem vê os meus vídeos, que isso é essencial, tá? Essencial. Então ele tem vários e vários textos complementares para todos os assuntos que são abordados. E, cara, pro Enem isso assim é fantástico. Eu lembro que quando eu prestei o Enem, que eu tirei essa nota, tipo, foram umas 3 questões que caíram, 3 ou 4 mais ou menos, que foram justamente de assuntos que eu já tinha visto ali a contextualização no livro. E, cara, a facilidade, tipo, para conseguir responder aquelas questões foi assim 100 vezes mais, tá? E a forma como eu estudava era bastante simples, tá? Sem conceito mirabolante aqui, né? Como eu já disse para vocês vão ver que o simples é o que funciona. Então era simplesmente teoria, resumo da teoria, tá? Depois de fazer o entendimento ali, tá? Não só faço o resumo ali por fazer, mas entenda, e depois eu fazia os exercícios. E aqui é onde entra o princípio da intensidade sobre a relevância que eu falei que eu ia explicar melhor para vocês. Então, tipo, eu tentei estudar ao máximo todos os assuntos, tá? Não vou, tipo, ser hipócrita, falar que deu para estudar tudo, mas tentei estudar ao máximo, faltou pouquíssimas coisas, tá? Só que a intensidade que eu dava para cada assunto, ela era baseada na relevância e na recorrência daquele assunto no Enem. Então, como que eu calibrava essa intensidade? Simples, através da quantidade de exercícios. Então, o princípio da intensidade sobre a relevância é simplesmente isso, é você estudar todos os assuntos, mas você dá uma intensidade maior naqueles assuntos que são mais relevantes, e essa intensidade você vai calibrar através da quantidade de exercícios, ou seja, se o assunto ele é mais recorrente, você vai fazer mais exercícios para aquele assunto, certo? E aí você precisa ter um cronograma assim específico já para você, tipo, pelo menos ter a noção de quais assuntos você vai se dedicar mais, quais você vai se dedicar menos, tá? E assim, isso é primordial. E aqui vale lembrar também que não necessariamente você precisa fazer as ordens, assim, tipo, de estudo na ordem da coleção. Então, tipo, sei lá, fazer primeiro o volume 1 e depois aí volume 2, depois só para então ir pro volume 3. Você pode fazer como eu fazia, por exemplo, e que eu indico que você faça, que era, por exemplo, estudar 2 volumes ao mesmo tempo, tá? Então você pega aí 2 volumes que sejam de áreas que você tenha mais dificuldade. No caso, para mim, eu tinha mais dificuldade em mecânica e em elétrica, tá? Então era no caso volume 1 e volume 3. E aí o que eu fazia era começar a estudar por esses 2 volumes e ir estudando os 2 juntos ao mesmo tempo, tá? E galera, eu sei que agora a gente já tá no final de maio, já tá chegando aí em junho, tá? Apesar de ter muito chão pela frente, porque eu acho que agora que o bicho começa a pegar de verdade, o que eu indico que vocês façam então? Porque vai ter muita gente que vai falar, mas então eu tenho que começar a estudar do zero lá, tipo, pegar lá os fundamentos da física e partir do zero. Não faz isso, tá? O que você vai fazer é simplesmente, para os assuntos que você já estudou por outro material ou por outro livro, eu indico que você pelo menos volte lá nos Fundamentos da Física para ler os textos complementares, para pelo menos resolver alguns dos exercícios que tem lá, tá? Porque, cara, vale a pena também, uma coisa que eu achava fantástico assim nessa coleção,
era a quantidade de exercícios, tá? Não só a quantidade de exercícios, mas como a qualidade dos exercícios. É assim, excepcional. Tipo, não tem só vestibular, não tem só exercício teste lá de vestibulares, assim, sabe? Eles têm muitos exercícios que são da própria coleção. Então, os próprios autores ali da coleção que fizeram os exercícios são muito, assim, bem elaborados. Então, para quem quer aprender, para quem quer, tipo, chegar gabaritando no Enem, cara, é essencial, é primordial vocês estarem utilizando esse livro para física. E agora vamos lá falar de química. Bom, química foi um caso assim meio à parte, porque, por exemplo, eu tinha 3 professores de química no cursinho, tá? Mas eu não assistia a aula da matéria dos 3, porque cada um dava uma área da química diferente. Então eu gostava de aproveitar só a parte de química orgânica, do professor que dava aula de orgânica. Do resto da química, que era química inorgânica, cálculo estequiométrico, físico-química, isso aí eu estudei tudo sozinho, tá? E quando eu sentia dificuldade em entender algum assunto, né, que eu estava estudando no livro, eu simplesmente ia lá e tentava complementar com videoaula ou simplesmente procurava algum plantão de dúvidas, procurava, sei lá, algum colega, alguém que pudesse me ajudar, tá? E aí, galera, sem segredo, para química eu segui a mesma lógica, tá? Sempre tentando estudar, assim, detalhadamente todos os assuntos, tá? Mas regulando a intensidade. Então, sei lá, um assunto muito importante, físico-química, cálculo psicométrico, porra, eu tinha que fazer muito exercício, tá? Porque são assuntos, assim, muito recorrentes no Enem. Então, o segredo é esse, galera. Então, galera, aqui é onde é o pulo do gato, tá? E onde eu vou bater mais uma vez nessa tecla com vocês, porque muita gente acha que existe uma técnica mirabolante, fica 2 horas, 3 horas o dia inteiro pesquisando no YouTube, tipo, uma forma mágica dela ir bem, dela conseguir tirar uma nota altíssima. Então, às vezes a pessoa acha que ela vai lá, vai estudar só o que mais cai, vai resolver uma porrada de exercício só daquilo que mais cai e vai atingir lá tipo, mais de 800 em todas as áreas do Enem, tá? E, cara, não é assim que acontece. Isso não existe, tá? Uma coisa que leva muita gente ao fracasso é de querer estudar só o que mais cai, ou então de querer pular assunto, achando que aquilo não vai fazer falta. Meu, não pula assunto, tá? Não pula assunto, porque é muito importante, cara. Tem mentorando meu que, tipo, vem falar assim, eu não posso pular essa parte, que não sei o que, sei lá, eu não gosto de físico-química, eu não gosto de gases, não sei o que, eu posso pular? Eu falo, não, pelo amor de Deus, velho, não pula, você tá negociando com a mediocridade, tá bom? Então é por isso que eu sempre vou bater nessa tecla, tá? E antes de encerrar a química, vale lembrar que o material que eu utilizei foi o material do poliedro, tá bom? Que era o cursinho que eu... Não fazia o poliedro, mas o cursinho que eu fazia, ele utilizava o material do poliedro. E quando eu sentia necessidade, assim, de complementar os assuntos, ou então de buscar mais exercícios, eu utilizava o livro de química do Tito e Canto, beleza? Então é um ótimo livro também, tá? É um ótimo livro didático. Então, assim, para quem tiver mais dificuldade em química, eu recomendo que você vá direto já para esse livro, beleza? E agora falando de biologia. Bom, biologia foi um caso assim mais específico porque foi um assunto assim que, digamos, que eu tinha mais facilidade para aprender. Então acho que biologia não tem muito segredo, né? Assim, apesar de ter bastante coisa para decorar, tem muito conceito, sabe? Ter algumas partes, alguns assuntos onde você tem que forçar bastante a memória para você conseguir guardar aquilo. Biologia acaba sendo assim mais tranquilo, pelo menos para a maioria do pessoal. E eu simplesmente utilizava o material do cursinho também e utilizava o material ou da Sônia Lopes ou do Amabis. Porém, esse ano eu estou indicando o material do Amabis, principalmente para quem for utilizar aí pelas edições mais recentes, tá bom? Porque o Amabis, ele assim, tem muito mais exercícios, tá? Então, se você quer pegar um negócio aí mais pesado, mais intenso, então vai direto no Amabis também. E aqui vale lembrar que uma coisa que eu fiz para biologia que me ajudou bastante, tá? Foi focar em realmente entender os conceitos e entender a lógica por trás de tudo, tá? E para aqueles assuntos que eu precisasse realmente memorizar, que eu precisasse guardar muitos conceitos, tipo como, por exemplo, vitaminas, fisiologia, que tem bastante enzima ali que você tem que decorar, botânica, cara, botânica sim tem muita coisa para decorar, tá? Então eu utilizava um método de estudos que é
o método do flashcard, tá bom? Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, tá? Pode ser o próximo, enfim, falando sobre esse método dos flashcards, tá? Explicando como é que eu fazia, posso mostrar exemplos para vocês, beleza? Mas, assim, eu lembro que foi uma coisa que eu utilizei, que eu sempre estou indicando para os meus alunos utilizarem, né, os flashcards para estar aprendendo e para estar conseguindo fixar as matérias aí de biologia, tá bom? E bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Se você gostou, deixa seu like aí, tá? Compartilha, mostra esse vídeo pros seus amigos aí que estão prestando vestibular também, não encare ninguém aí como concorrente, tá bom? Espero que eu tenha matado a curiosidade de vocês aí de saber como que eu consegui ir bem em naturezas no Enem, né? O principal intuito era mostrar pra vocês que não tem segredo, tá? Existem sim alguns nuances, mas o que vocês têm que ter em mente é que vocês têm que fazer as coisas da forma mais lógica e mais racional possível, que eu acho que é algo que tá se perdendo sim hoje em dia, tá? E cara, se existe segredo mesmo, eu diria que é a disciplina e o foco e a vontade de fazer acontecer todo santo dia, tá bom? Então é isso aí, galera. Se você não baixou o meu e-book ainda, tá? O meu e-book grátis, eu vou deixar aí no link da descrição, que é o e-book Medicina em um Ano, para você estar baixando. Se você tiver qualquer problema aí para estar baixando ele, você pode me mandar um e-mail, você pode me chamar aí no meu WhatsApp de trabalho também, que eu vou estar te mandando o e-book por lá, beleza? Então é isso aí, galera. Deixe sugestões para os próximos vídeos e é isso aí. Um abração e até a próxima.